Veja só, na Holanda, ao menos 10 cidades participaram dos protestos contra o toque de recolher imposto pelo governo, no intuito de supostamente conter a disseminação da Covid-19 no país. O evento aconteceu na capital, Amsterdã, e em Eindhoven, Haia, Tilburg, Enschede, Venlo, Roermond, Breda, Arnhem e Apeldoorn. Na Itália, a população também se cansou da quarentena. Augusto falou brevemente sobre isso aqui no programa de ontem, a gente traz os detalhes agora. Por lá, na Itália, donos e funcionários de mais de 500 restaurantes resolveram dar um basta à rigidez das quarentenas. A hashtag Eu Estou Aberto resumiu a revolta. O movimento ganhou adesões imediatas no México, na Polônia e na Suíça. Será que chega aqui ao Brasil também esse movimento, Augusto? O movimento que começou na Itália, ele começa pela indignação causada pelo fechamento de restaurantes. Há um pessoal que trabalha exemplarmente, como eu disse ontem, as medidas preventivas estão em vigor em todos os restaurantes. Apresentem algum relatório que culpe os restaurantes e bares pelo aumento da pandemia. Qual é o estudo que prova isso? Então a Itália cansou, a Holanda cansou e o Brasil vai se cansar. Nós não temos, como havia na primeira quarentena dos restaurantes e bares, nós não temos agora o auxílio emergencial para os garçons e cozinheiros e os funcionários dos restaurantes. Os donos não têm opção, a não ser fechar o estabelecimento. E eles não pensam nisso, ainda não aprenderam que a economia, a crise econômica e o desemprego matam. É isso que eles têm de aprender. Os alvos dessa medida enlouquecida, insana, esses já sabem o que vai acontecer com eles e não querem morrer. É a reação dos que querem sobreviver à pandemia que continua e tem um instinto de sobrevivência que começa a faltar aos governadores e prefeitos. Tá aí, né, Zé? Eu me lembro que você foi um dos primeiros a dizer aqui, já há alguns meses, que o povo decretou o fim da quarentena, né? É isso que acontece agora nesse momento na Europa também, né, Zé? O povo decretou e agora os empresários. Augusto, eu tenho recebido mensagens aí de São Paulo de restaurantes, francamente, desafiando essa ordem esquisita e funcionando. Gente, o vírus, eu vou insistir, pode ser fatal, é perigoso, pode ser fatal, deve-se tomar muito cuidado e pronto. Mas também não há como combatê-lo de uma maneira ridícula como esta, de fechar tudo. Se fosse fechar tudo por um dia, 15 dias, um mês, mas eternamente, quando as escolas vão ser reabertas? Não há vacina para crianças. Então, quando inventarem vacina para criança, quer dizer, é muito difícil de entender qual é o objetivo. Qualquer ponto de racionalidade, quando há uma decisão, quando você for tomar uma decisão na sua vida, ou mesmo no dia a dia, sempre pergunte: qual é o objetivo desta minha ação? Qual é o objetivo desta minha reação? Se o objetivo for concreto, tome a ação medida. Neste caso aí, a gente vê que não tem objetivo. Então, o povo da Holanda cansou, o povo aqui do Brasil já cansou e agora está entrando já nos empresários. Logo, logo, o Brasil vai também resistir assim. Os restaurantes tomaram cuidados extremos. Todo restaurante que eu entro, mede a temperatura, exige a máscara na entrada, que também comer de máscara é impossível, né? Exige a entrada, todo cuidado com álcool e tal. É isso que tem que ser feito. O resto é a vacina, é a porta de saída e pronto. Hoje o presidente Jair Bolsonaro se posicionou muito claramente sobre a vacinação em massa, né? E é uma saída para a economia também, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Algo mais, Augusto? Não, só queria lembrar o seguinte, eu já disse aqui que para um sujeito preso, por exemplo, não há nada pior que a falta de horizontes. É melhor você ficar preso sabendo que você vai ficar, sabendo que a pena é de 20 anos, que você pode contar os dias, do que você ficar preso sem prazo para que aquilo termine. A falta de horizonte é angustiante. E os malucos, os loucos por um lockdown,
Eles fazem isso aí, não. Vamos fazer por 15 dias, com cara de quem já pensa na prorrogação. Então, eles estão cansados também da falta de horizontes. Aqui, os donos de restaurantes, eles deveriam fazer o que vem fazendo alguns. Mesmo, é desobediência civil. Olha, vai ficar aberto, o que eu fiz para que feche o meu restaurante? Como disse o Zé, eles tomam todos os cuidados. As mesas ficam distantes entre si. Agora, você fecha restaurante no interior, por exemplo, aos domingos, como eu disse ontem, aos fins de semana, você mata o restaurante. Porque eles não têm uma frequência que os sustente nos dias úteis. Qualquer bebê de colo sabe disso. Mas os nossos especialistas, num tipo de pandemia para a qual não há especialistas, esses sabem tudo, né? Você, Fiuza, para fecharmos esse tema das manifestações na Europa, temos 2 minutos e meio. Eu acho que até demorou, né? Assim, esse nível de revolta, que a gente nunca deseja, conflito, violência, beligerância. As pessoas estão enlouquecidas não é só porque elas cansaram de ficar em casa, é porque as autoridades estão impondo medidas extremas sem nenhuma fundamentação. Isso só existe em ditadura. Só em ditadura, só em regime discricionário em que você não precisa fundamentar decisão nenhuma, porque você bate, prende, mata e some com as pessoas, né? Mas em regime democrático não existe autoridade decretando medidas extremas sem fundamentar. Então, o que as pessoas sabem, e eu acho que está atrasado, porque ainda existe, ainda prevalece, aparentemente, uma noção, uma cultura de que a responsabilidade, né, a consciência social, a empatia, é você não sair de casa. E por alguma mágica, né, de propaganda, não sei, de disseminação aí de uma epidemia de mentalidade, as pessoas fecham os olhos para o fato de que os quarentenados se infectaram da mesmíssima maneira. Ou seja, nem a premissa de, não, vamos jogar todo mundo para dentro de casa para aliviar os hospitais. Não vai aliviar os hospitais, porque as pessoas se infectam dentro de casa. Porque esse vírus é um micro-organismo, que não é um desenho animado, não é um cartoon que você fecha a porta e ele fica do lado de fora. Então, há o contágio nas residências, há o contágio com pessoas que acham que estão cumprindo um isolamento severo, porque a conversa é outra. O que tem que ser feito sempre e nunca é o controle e a proteção dos grupos vulneráveis, né? Dos idosos, dos que têm comorbidades. Não existe política pública para isso. Então, eu acho que a paciência das sociedades ao redor do mundo está até durando muito, né? Para autoridades covardes, mentirosas, arbitrárias, que invadem a vida das pessoas, fingindo que estão defendendo, mandando todo mundo para dentro de casa, quebrando as sociedades e sem uma única ação racional de proteção aos vulneráveis.